Renda fixa americana. Muitos brasileiros imigrantes que moram aqui mandam dinheiro e compram títulos públicos do Brasil, o Tesouro Nacional Brasileiro, porque ouve que rende muito. E por que não buscar uma renda fixa americana? Por que não ter essa rentabilidade também em dólar? Dentro da renda fixa, é só o Tesouro Nacional que existe? O que mais existe? Eu ouço aí falando em tantos grupos por aí que uma coisa que a gente, o brasileiro, faz quando mora aqui nos Estados Unidos é ficar conversando em grupo e pedindo dicas e orientações e fica ouvindo um monte de coisa. Afinal de contas, o que é tudo isso? Nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que existe no mercado para que você, imigrante, tenha na sua carteira, considerar, né, ter e comprar. Qual é a função da renda fixa? Por que ter renda fixa? Porque também muita gente não quer ter renda fixa porque rende tão pouco. Meu Deus, o que acontece, né? Vou te falar quais são as formas de conseguir comprar renda fixa e como eu compro renda fixa, o que eu tenho dentro da minha carteira, dentro do meu portfólio. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thelma Cíntia, eu sou investidora aqui nos Estados Unidos. Eu ensino brasileiros a multiplicarem os seus dólares suados que a gente faz aqui nos Estados Unidos para montar o seu pé de meia. Se você quer aprender e se aprofundar um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, deixa um like, porque é assim que o YouTube fala para os outros o tanto que esse vídeo é legal, o tanto que você acha importante, até para que você também receba mais vídeos como esse. Então vamos lá. Primeira coisa, a renda fixa é nada mais, nada menos do que empréstimos. Coloca aqui, ó, na sua cabeça. Não é como se fossem empréstimos, não, gente. São empréstimos, de fato, de verdade. Ok, eu posso emprestar esse meu dinheiro para quem? Você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, ou que são os títulos do tesouro, né? Que são os, aqui em inglês é treasure. Quando você ouvir falar bonds, bonds do governo, bonds, não sei o que, bonds é a tradução de títulos, tá? Então, títulos de empréstimos ao governo, títulos de empréstimos aos bancos ou títulos de empréstimos a empresas. Essas são as formas que você tem de investir na renda fixa aqui nos Estados Unidos. Quando você empresta dinheiro para o governo, você faz um acordo. Qual é esse acordo? Você vai comprar um título com vencimento para daqui a um ano. Então, assim, ó, estou emprestando meu dinheiro para você, governo, e eu quero receber daqui a um ano com uma taxa XYZ, tá? Então, é fixo porque está tudo pré-datado e a taxação, a rentabilidade também é pré. Você sabe quanto vai receber antes. Existem aqueles que não são pré-fixados, né? São aqueles que acompanham a inflação. Não tem jeito dele ser pré, né? Pré o quê? Pré antes. Então, não tem jeito de eu saber se daqui a 5 anos a inflação nos Estados Unidos vai estar 2, 3 ou 5%. Então, existe também esse pós-fixado, que você vai receber não importa qual a inflação que esteja naquela época. Isso te protege também das crises econômicas, onde a taxa de juros varia mais, e aí para que você tenha mais previsibilidade, mais segurança, né? A previsibilidade que não perderá dinheiro, você pode fazer ele pré-fixado ou pós-fixado. Mas o acordo está pré. Qual é o acordo pré-datado? Te pagarei a inflação, haja o que houver. Você percebe que tem uma coisa fixa aqui, ainda que o número exato ali, tantos por cento, vírgula, x, y, não é, mas eu tenho, ainda que essa quantidade não seja fixada exato, mas eu tenho o pré-datado com a garantia de que pagarei você, haja o que houver, seja o valor que for a inflação na ocasião. Agora, por que os Estados Unidos quer o seu dinheiro emprestado? Bom, existem 3 formas de um estado, de um governo conseguir dinheiro. As 3 formas são, primeiro, imprimir dinheiro, que é mandar cheque para casa da galera. Isso aumenta a inflação e causa muita impopularidade, porque se aumenta a inflação, aquele governo pode não ser assim o aumento da inflação de imediato, mas isso vai acontecer num curto prazo, tá? Isso não é saudável para a economia de nenhum país. Existe a segunda coisa que é por meio de impostos. Então, ele vai receber os impostos, se ele precisar de mais dinheiro, ele pode aumentar os impostos, o que também é extremamente impopular. E nenhum governo quer ficar na marca do governo que mais aumentou impostos, porque
um governo precisa de popularidade para se manter no poder. E aí, o aumento de impostos é altamente impopular, embora isso role, né? Alguma vez a outra. E a terceira forma é fazer empréstimos, e eles também fazem isso. Percebe que essas três formas acontecem, né? Então, é assim que o governo consegue dinheiro para fazer o que é preciso fazer para o seu país. E por que muda tanto o Brasil pagar uma taxa de 2 dígitos, muitas vezes, né, acima de 10, né, só para ficar claro essa coisa dos 2 dígitos, e aqui nos Estados Unidos, nossa, mas é tão pouco, não vale a pena, eu vou mandar, já sei, olha só como é que é a cabeça. Já sei então, eu vou mandar o meu dinheiro de dólar para real, lá vai virar um montão de dinheiro, vai render em 2 dígitos e depois eu trago esse dinheiro para cá. Claro que isso faz sentido, não é mesmo? Pois é. Mas existe uma outra coisa, gente, que a gente não pode ignorar. E por favor, por mais que você não entenda bem direitinho isso, procure entender um pouco mais sobre isso, mas a gente entende na prática. Por que que os Estados Unidos paga menos o Tesouro Nacional do que o Brasil? Ou do que todos os outros países que estão na mesma categoria que o Brasil? Quando a gente investe o nosso dinheiro, quando a gente deixa o nosso dinheiro com alguém, o que a gente espera é duas coisas. Primeiro, rentabilidade, então eu preciso que me dê mais rentabilidade aliado com segurança. O que é segurança? A certeza de que aquele dinheiro estará lá quando eu precisar, rendido e crescido, e aí eu for crescendo meu patrimônio com o dinheiro suado que a gente faz aqui nesse país. Não é isso? Sim. Tendo em vista que os Estados Unidos, a chance de calote, e quando a gente fala assim, mas o Brasil não vai quebrar, tudo bem, gente, a chance do Brasil quebrar é muito pequena, né? E eu sei que vocês devem estar aí, parece que já está quebrado. Calma, gente, também não é assim. Mas existe uma chance de calote, né, que eles chamam. Existe uma chance do Estado falar assim, gente, minha dívida tá muito grande. Quem tiver tesouro meu aí, quem tem título do tesouro meu em mãos, sinto muito, eu não vou conseguir te pagar. Existe, tá, gente, isso. E acontece. A Argentina, por exemplo, foi, eu acho que o país mais recente que fez esse calote, digamos assim. Então, como que isso é visto pelas... Existe uma instituição que analisa e avalia os credores, né? Não tem o Serasa, não tem o Credit Score pra gente, pessoa física. Então, existe também essa instituição que faz essa análise de Credit Score entre os países. São agências de risco, né? São agências de classificação de risco. Então, eles pegam todos os países e analisam as condições econômicas dele, quanto que eles têm de dívida externa, por exemplo, quanto que produz de PIB, enfim. São vários critérios que analisam e colocam ali um ranking. A, B, C, D, igual é na escola aqui nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é considerado o melhor pagador, ou seja, a maior chance de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, houver crises, mas os Estados Unidos vai conseguir mesmo assim honrar com os seus compromissos financeiros. Então, os Estados Unidos é o primeiro, é o principal melhor pagador. Então, tem algumas agências classificadoras que colocam ele como AAA, existem outras, tá? Não é só uma, existem outras que diminuiu, que colocou 2 azinhos. Enquanto o Brasil, por exemplo, está categorizado na seção BB. Então, ele está bem 3 posições, se eu não me engano, atrás dos Estados Unidos. O risco disso acontecer existe. Mas consideremos que, Thelma, nunca nem vi isso acontecer. O Brasil fazer isso, nunca nem vi. Bom, quem viveu a Hora Collor, que traz muita essa insegurança, eu não tô aqui para fazer você ficar com medo de investir lá no Brasil. Eu tô aqui para te informar que além desse risco de calote, existe também a coisa da inflação. O Tesouro Nacional, ele vai te pagar conforme a inflação sobe ou conforme a inflação caia. Por que o Tesouro Nacional brasileiro paga acima de 2 dígitos? Porque ele precisa compensar a inflação. Thelma, não tô nem aí para a inflação. Você pode realmente não estar muito interessado em estudar a inflação, mas a gente sabe muito bem e a gente vive isso na pele, o que é ir ao mercado e voltar com menos coisas. Eu vou ao mercado em um ano, com $200 eu trago uma quantidade X de produtos. E quando eu vou ao mercado, com os mesmos $200
uma diferença de 1, 2, 3, 5 anos, você vai trazer menos dólares. Quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente investe para o longo prazo, não é isso? Eu pego meu dinheiro, o que eu tô falando de pé de meia? Eu preciso acumular essa grana para que quando eu parar de trabalhar, esse dinheiro seja responsável para me manter. Imagine o longo prazo. Eu tô falando de um prazo aqui, gente, de 2, 3 anos. Imagine 20 anos. O seu dinheiro vai ser consumido pela inflação. Por isso, não faz sentido deixar o seu dinheiro em um título do governo, do Tesouro Nacional. Por mais que você não acredite, por mais que o risco não seja iminente de você perder esse dinheiro com a quebra, com o calote, mas o seu dinheiro está sendo sucateado com o tempo e com a inflação. Então, ponto número 1. Tesouro Nacional tem um dos grandes objetivos de manter o valor do seu dinheiro. Daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eu preciso que meu dinheiro, pelo menos, valha a mesma coisa do que valia antes. A forma que você tem de comprar Tesouro Nacional direto, vou deixar o site aqui embaixo, você pode entrar lá. Eu nunca comprei nesse site, porque eu não compro Tesouro Nacional assim, mas eu vou te falar como que eu compro. Eu tenho sim Tesouro Nacional também na minha carteira, e aí você pode entrar lá, fazer o seu cadastro e comprar diretamente um Tesouro Nacional americano. Mas a segunda forma que existe de você ter Tesouro Nacional americano é através de ETFs. Se você não sabe o que são os ETFs, eu também vou deixar aqui embaixo um site para você ir lá entender, mas basicamente, um site não, um vídeo meu, que eu explico o que são ETFs. Mas o que é um ETF é basicamente um grupo de títulos. Então, é uma instituição, tá? Uma gestora, ela construiu um pacotinho. Eu gosto daquela ideia de combos, sabe? Então, eu tenho um combo de condicionador, shampoo, cabelo para brilhar, sei lá, de tinta, não sei. Tem ali naquele combo vários produtos que são distintos e que oferecem vantagens diferentes, claro, são distintos, para a minha necessidade. Então é isso que acontece. Os ETFs são como se fossem esses combos. Quando você compra um ETF, você está comprando vários títulos diferentes ali dentro. E é assim que eu gosto de investir. Por quê? Porque eu tenho mais flexibilidade e mais facilidade de comprar e vender dentro do meu portfólio. Esses ETFs são negociados em bolsa. Para você comprar um ETF de bond, de renda fixa, você precisa abrir uma conta numa corretora americana, tá? Eu também tenho um vídeo, vou deixar aqui o que é uma corretora americana, como você abrir, quais são os documentos que você precisa para abrir, qual é o risco, quais são as taxas, né, de se abrir. Eu já digo aqui, ó, não, imigrante pode, status migratório não importa, você pode simplesmente abrir sua conta lá, não cobra taxa nem nada, não tem valor mínimo. E aí quando chegar lá, você vai estudar os seus ETFs, que eu vou trazer algumas opções para vocês aqui, mas quando você compra o seu ETF, você compra um pacotinho cheio de títulos do governo lá. E quando você quer vender, você vai vender a preço de mercado, porque lembra, esse combo, ele vai ser negociado entre a gente. De que forma? Na corretora. Colocou para comprar, comprei de quem estava ali disponível. A corretora faz, tá? Essa corretora pega daqui do comprador e do vendedor. Então, a corretora, ela se responsável por isso. E ali tem o preço do bond do ETF de bonds, do tesouro que você quiser comprar. Uma outra coisa que é importante a gente considerar são os riscos. Então, quando você for escolher um ETF, quando você for escolher um tesouro nacional, quanto mais longe você quer comprar um título para quando eu me aposentar, para daqui a 15, daqui a 20 anos, você está, de fato, expondo-se ao risco, ainda que você esteja falando dos Estados Unidos, do mercado americano. Você está se expondo a um risco por causa da economia. A economia sobe e desce e a gente não sabe se daqui a 20 anos a economia vai estar baixando ou subindo. E como existe a tal da marcação a mercado, é o fato de você desistir no meio do caminho. Eu comprei um título para daqui a 10 anos e eu não quero mais, quero vender agora, daqui a 2 anos, você vai estar exposto a essa marcação de mercado. O que é isso, a marcação de mercado? É qual o valor que aquele título vale agora. A gente sabe qual é o valor que ele vai valer daqui a 10 anos, porque é pré-fixado. Mas se você desistir disso no meio do caminho, as chances de você perder dinheiro ou ganhar dinheiro também aumentam. Esses são os riscos, tá? Esse é um dos motivos que eu acho mais simples, mais fácil e que eu mais gosto de investir em bonds do Tesouro Nacional, só que através de ETFs.
Porque quem é que vai fazer essa manutenção e também o fato de estar diversificado, eu tenho produtos nesse ETF de 1 a 5 anos, nesse daqui eu tenho um produto de 10 a 20 anos, mesmo dentro da renda fixa, eu estou conseguindo uma diversificação. Isso vai trazer mais segurança e menos riscos para minha carteira. Se você acha que o mercado de renda variável é grande, se você acha que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que estão presentes de forma global no mundo inteiro é grande, o mercado de renda fixa gera em torno da casa de trilhão. Gente, é muito dinheiro. É maior do que a renda variável americana, entendeu? Mais de 1,3 trilhões de investidores buscam investir na renda fixa americana. E isso porque estão buscando a segurança. Já falamos várias vezes sobre segurança aqui, e quando a gente coloca segurança e a rentabilidade na mesma balança, elas vão ter peso quase que de forma desproporcional. Lembra que eu falei que no Brasil a rentabilidade é mais alta porque a segurança é menor? Então, aqui nos Estados Unidos também vai acontecer esse inverso. Como a segurança é muito alta, a rentabilidade vai oferecer um pouco menos. Então, por que ter renda fixa na minha carteira? Para trazer justamente um pouco de equilíbrio, menos volatilidade. Porque quando você começa a investir, você investe para o médio e longo prazo. Então, quanto mais for pertinho o dinheiro, preciso de dinheiro, Thelma, porque eu vou usar essa grana daqui a 1, 2 anos. Você ou precisa deixar ele numa renda fixa, ou você precisa deixar ele em algum ativo líquido, totalmente líquido. Nunca esse dinheiro pode ir para investimento. Agora, quando eu vou fazer lá para o longo prazo, eu preciso colocar alguma porcentagem de renda fixa, de modo que essa porcentagem não atrapalhe o crescimento, porque lembra que a rentabilidade vai ser menor, então o seu portfólio vai crescer de forma mais fechadinha, mais travada, mais equilibrada, com menos volatilidade. E é justamente a volatilidade que coloca mais dinheiro no nosso bolso. Então você precisa ter sim renda fixa, mas uma porcentagem que não trave a sua carteira no longo prazo, e no curto prazo jamais ir para renda variável. O Tesouro Nacional Americano é só segurar a inflação, e aí você pode fazer isso no curto prazo ou até mesmo no longo prazo. Eu só quero manter esse dinheiro valendo o que ele vale, independente do que vai rolar na inflação. Existe um ETF que se chama TIPS e também o VTIP. Pessoal, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Pesquisem esses ETFs, veja quais são os REITs, quais são as FIIs, se faz sentido você ter esses ETFs na sua carteira. Existe ainda o BILL, que é um ETF de curtíssimo prazo. Algumas pessoas até consideram colocar sua reserva de emergência, que eu gosto de chamar de reserva do perrengue, em ETFs como esse. Ele vai fazer essa administração, então quando o título vencer, ele mesmo compra outro título, você não precisa se preocupar. Compra o seu ETF e o resto deixa que eles fazem. No dia que você precisar do dinheiro, você vai lá e vende, faz uma ordem de venda dentro da corretora e recebe o dinheiro. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre corporate bonds e depois a gente vai passar para os CDs, que são os empréstimos para instituições financeiras. Os corporate bonds são equivalentes às debentures no Brasil. Então, é você emprestar o seu dinheiro para uma instituição, empresa, uma companhia de empresa mesmo, tá? Aí aqui a gente tem que tirar desse bolo as instituições financeiras. E acontece da mesma forma, você empresta o seu dinheiro para essa empresa e essa empresa diz que vai te pagar em um prazo determinado com uma rentabilidade determinada. Uma das formas que eu gosto de investir através disso também são os ETFs. Quando eu falo ETF, gente, a gente precisa ampliar, porque além dos ETFs existem os Mutual Funds e os Index Funds, que eu gosto muito. Porque os Index Funds, principalmente, eles têm taxas de administração muito baixas. Às vezes, você consegue até com 0%. E é isso que eu trago lá no treinamento. Eu trago quais são os que tem zero para que você consiga comprar na corretora que você tiver, né? Cada corretora eles oferecem os seus produtos. E esses bonds, esses ETFs, esses produtos com zero taxa de rate, né? Zero taxas de administração das empresas, eles são tipo aqueles achados, sabe? Porque as corretoras, elas também trabalham e ganham dinheiro com essas indicações. Então, naturalmente, elas vão te indicar os produtos que mais pagam comissão para ela. Existe conflito de interesse ali? Sim, vai existir. Não existe almoço grátis, né? Grátis. Esse é um jargão muito conhecido no mercado de ações e tem que pagar mesmo o serviço deles.
Mas quanto menos a gente conseguir pagar essas taxas, mais dinheiro vai sobrar para o nosso bolso, tá? Então, quando eu falo ETFs, até quando você vai pesquisar mutual funds, index funds, raramente alguém que separa isso, eles colocam todo mundo no mesmo bolo. Então, quando você compra um corporate bond, e aí você pode comprar dessas duas formas, ou através de ETF, ou através do próprio corporate bond. E aí você vai entrar na corretora, procurar corporate bonds lá e pesquisar qual é o melhor título que vai te oferecer. E aí, gente, vai sempre rolar essa diferença. Quanto mais quanto mais esse título te pagar de rentabilidade, mais risco ela tem de não pagar, tá, gente? Então, sempre considere isso. Por que eu tô falando isso? A primeira vez, o primeiro investimento que eu fui fazer, orientado por alguém no Facebook, foi dessa forma. Eu comprei um CD, né? Nem foi um corporate bond, foi um CD. E eu busquei pela maior rentabilidade. E a maior rentabilidade estava me oferecendo mais risco de não receber aquele dinheiro. Então, assim, é mais difícil, claro, a gente está num mercado regulado, tá, pessoal? O mercado financeiro americano é maduro, é regulado, é claro que é. E quanto mais o curtinho prazo você comprar um corporate bond ou um CD, maior é a chance de você receber, né? E aí, consequentemente, você vai receber uma rentabilidade menor. Lembra sempre, Thelma, eu tô ficando confusa, é muita coisa. Lembra sempre qual é o objetivo. Escolhe 2 ativos, 3 no máximo, e vai neles. E fica indo só neles. Invista de uma forma simplificada para facilitar a sua vida. Monta o seu plano, investe lá tantos por cento na renda fixa, nesse ETF, naquele index funds, não sei. E vai, não fica procurando, gente, porque o mercado financeiro é, cheio de opções, de possibilidades, de oportunidades. E a gente fica querendo pegar o melhorzinho, o filezinho de todos, normal. É para isso que a gente investe, né? Porém, cuidado para que isso também não dilua a sua carteira. Ter um monte de ativos vai deixar você confuso, vai deixar você diluído, trava a carteira, não cresce, né? Então, precisa de uma estratégia muito bem montada. Ou através desses corporate bonds, ou através dos ETFs. E eu trouxe 2 maiores ETFs que existem no mercado de bonds corporativos. O BND é um dos maiores, se não for o maior ETF de corporate bonds do mundo, tá? Ele tem uma gestão de 93 bilhões de patrimônio e tem um expense ratio, que é uma dessas FIIs que eu te falei, bem interessante. A taxa de administração é de 0,03%. Então, vale aí a pena. E quando eu tô falando por que eu trouxe o maior? Porque o maior, ele traz liquidez, tá? O que é liquidez? O resgate. Ou seja, no dia que eu quiser vender esse ETF, no dia que eu quiser do meu dinheiro de volta, vai ser muito fácil eu vender no mercado. E aí, compra e venda, como tem muita movimento ali, eu vou conseguir vender a um preço interessante. E tem o AGG. Esses 2 ETFs que eu trouxe para você, o AGG e o BND, eles investem só em empresas aqui nos Estados Unidos. O AGG também está entre os maiores do mundo e também traz essa questão da liquidez. Então, você pode estudar esses 2 ETFs e considerar dentro da sua carteira de investimentos. Agora, vamos para os CDs. Todas as vezes que eu falo para alguém, abre uma High Yield Savings Account numa conta que oferece essa liquidez, né? O que é uma High Yield Savings Account? É uma poupança de alto rendimento. Então, é uma poupança que vai render mais do que essa savings natural, essa savings normal que você tem aí no seu banco, né? Então, eu também tenho aqui uma conta, um vídeo falando sobre isso, eu posso deixar aqui. Qual é a proposta de uma High Yield Savings Account? É uma poupança. Como que funciona a poupança? Eu gosto de deixar lá a reserva do perrengue. Por quê? Porque o perrengue não espera e eu não posso sofrer volatilidade de mercado. Eu preciso que o meu dinheiro sempre cresça. Pode ser só um pouquinhozinho, só um pouquinho? Pode, mas ele nunca pode estar para baixo. E, por exemplo, esses ETFs que eu trouxe para você, eles sofrem a volatilidade de mercado, tá? Então, o perrengue não espera, o dinheiro tem que estar assim na sua mão e não posso perder essa grana, sabe? Ah, Thelma, mas a volatilidade é muito pouco de renda fixa, eu entendo. Mas mesmo assim, gente, os objetivos, o dinheiro, ele precisa atuar de formas separadas. A renda fixa tem o seu objetivo e uma poupança também tem o seu objetivo. E aí algumas pessoas, quando entram lá para abrir sua conta, eles oferecem logo de cara o quê? Os CDs. E o que eu quero, na verdade, que essas pessoas, que os meus alunos abram é uma savings.
E eles estão, às vezes, oferecendo a mesma rentabilidade, só que o CD, ele oferece um pouquinho mais. E o nosso olho vai para onde? Para o CD. Mas o CD não é a melhor opção. Por quê? Porque um CD tem prazo. Lembra que eu te falei do prazo? Ele vai te devolver aquele dinheiro em 3 meses, 6 meses. Só que se o perrengue acontecer amanhã, e de novo, o perrengue não senta no sofá para esperar a gente vencer. Não, daqui a um mês sai o dinheiro, perrengue. Espera aí, daqui a pouco. Não espera. O dinheiro precisa de, em primeiríssimo lugar, liquidez, o resgate rápido e sem a volatilidade. Ah, mas se desse para render um pouquinho era bom. Por isso que ele tá na High Yield Savings Account. Porque se fosse para render nada, ele tava lá debaixo do seu colchão ou dentro de uma savings normal, certo? Então, os CDs, dentre esses que eu te ofereci aqui, que eu te mostrei aqui, é o que eu menos gosto. Não vou dizer que é o pior, mas é o que eu menos gosto. E foi o primeiro investimento que eu fiz na minha vida. Mas a lógica é a mesma, é emprestar dinheiro para instituições bancárias. E aí, de novo, né? Quanto mais ele vai te oferecer a rentabilidade, é maior a chance de dar ruim, a maior a chance dele não te pagar. De novo, essa chance ainda é bem pequena, mas você tem que considerar isso, certo? Então, para comprar um CD, qualquer instituição bancária vai te vender. Até esses bancos mais comuns vão sempre ali ficar te oferecendo isso, dizendo que aquilo é um investimento. Sendo, gente, que o que ele faz na maioria dos casos é só empatar a inflação. Então, se ele está te entregando só para empatar a inflação, deixa logo na High Yield Savings Account com a liquidez diária e com menos trabalho, sabe? De estudar, de analisar, porque depois, quando vence o título, também ele devolve lá, ele larga seu dinheiro lá. E aí, se você não se lembrar de pegar aquele dinheiro e investir, ele não estará rendendo o pouco que seja numa High Yield Savings Account, que também nem é tão pouco assim, tá? Essa rentabilidade da High Yield Savings Account também varia de acordo com a inflação do momento. Agora, se a gente estiver falando de longo prazo e você quiser colocar o seu dinheiro num título do Tesouro Nacional de longo prazo, tem a opção do ETF TLT, é um dos mais famosos, é um dos mais conhecidos, e lá ele vai investir em títulos de 20 anos, e o custo, né, a taxa que você vai pagar nesse ETF é de 0,15%. Se você tem mais alguma dúvida sobre renda fixa ou sobre outros ativos, pode escrever aqui nos comentários. Eu vou deixar as minhas redes sociais, eu sou muito mais presente ali no Instagram, que tem essa interatividade, mas eu também tenho um TikTok. Contem comigo o que vocês precisarem. E se quiser também entrar na lista de espera para a próxima turma, tá tudo aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!